Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um devocional abençoado. Estou aqui hoje com a força do Senhor, porque o Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor é aquele que fortalece e que renova as nossas forças a cada manhã, porque todos os dias Ele nos dá um presente chamado hoje. Então, não vamos nunca nos esquecer disso, porque nós não queremos perder a nossa visão de que sem o Senhor nada podemos fazer, porque Cristo disse: vem, né? Ele não disse para você fazer tudo que tinha que fazer primeiro para depois vir. Ele disse para você: tome a sua cruz e siga-me, porque somente eu posso te ajudar. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então não há por que ficar aí atormentando a sua mente, angustiado, perdendo sua noite de sono, acabando com a sua saúde, com a sua vida, enquanto somente Cristo tem a solução. E Ele é o único amigo que não te abandona. Ele não é aquele amigo que na hora mais difícil se esconde e quando Ele precisa de você, Ele te procura. Não, Jesus não é assim. Jesus, Ele está com você em todos os momentos, em todas as situações. Então aqui eu deixo para você hoje essa reflexão. Saiba que você nunca consegue nada se não estiver com Cristo. Se você estiver fazendo algo e essa sua, aleluia, Jesus, e o que você está fazendo está difícil, clame ao Senhor e Ele te dará estratégia para suportar e para passar por esta situação. Porém, aqui, neste momento, eu deixo para você uma lição, ou melhor, uma palavra, porque Deus, Ele não é Deus de confusão. E se Ele falou, Ele não é como o homem que mente, que engana, que fala, que chora, que finge arrependimento, nada disso. O Senhor, Ele falou, Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, o que Ele disse, Ele vai cumprir. Não se preocupe. Ai, mas a situação está tão difícil, está doendo tanto, não sei mais o que pensar, o que fazer. Então o Senhor diz assim: não se preocupe, lança sobre mim toda a sua ansiedade, toda a sua dor, e eu aliviarei. Então, o Senhor Jesus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele diz na palavra dele que o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescenta, né? As demais coisas vos darei, né? Eu acrescentarei. Todas as outras coisas está na mão do Senhor. Porém, nós temos que entender que Ele prioriza todas as outras coisas para nos dar na nossa vida quando nós o priorizamos. O Senhor, Ele não é segundo lugar. O Senhor, Ele não tem que ficar em segundo estágio. Depois, se eu não conseguir, eu chamo Deus. Não, o Senhor, Ele é único. E Ele diz que nós devemos colocar Ele em primeiro lugar, em tudo. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ai, e você fala isso como se fosse fácil. Fácil? Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Jesus disse que você tem a mente dele. A palavra de Deus diz que você tem a mente de Cristo. Por isso você não deve deixar a sua mente atormentada e muito menos perdida
quando se trata de dizer que não dá conta, porque eu estou doente, porque eu tenho que tomar remédio, porque eu tenho que me dopar, porque senão eu não consigo, porque eu tenho que, eu sou fraco. Tenha dó. Não posso crer nisso. Não posso aceitar isso, porque o meu Deus, ele é fortaleza. O meu Deus, ele é vida e vida com abundância. O meu Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas. O meu Deus disse que supre todas as nossas necessidades. E aí vem você dizer para mim tudo isso. Você é a imagem e semelhança disso tudo que eu estou falando. Você tem capacidade, você foi criado com excelência, como a coroa da criação. Você foi trazido ao mundo para um propósito santo e quer ficar agarrado às coisas ruins, escravizado por métodos ou por coisas que aconteceram lá no passado e que não te levam a nada, que está destruindo é você e não as pessoas que você acha que tem que ser destruída? Até quando? Até quando vai ficar remoendo? Fulano falou isso. Ai, eu não dou conta, não sei o que eu faço. Ai, mas eu vou lá, bebo, né? Vou para o mundo de novo, faço coisa errada, porque eu não dou conta, eu sou muito fraco. Tenha dó. Que espírito de covardia é esse? Chacoalha a poeira, olha para o céu e diz: Senhor, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Cristo que te fortalece, é Cristo, é o próprio Cristo que te fortalece. E você vem me dizer: nem consigo. Misericórdia. O Senhor, ele tem o melhor para mim e para você. Quando nós andamos segundo os preceitos da palavra dele, quando nós procuramos estar ligados na videira verdadeira. Agora você quer ser árvore não. Você quer ser galho seco e ainda quer ficar na videira. Papai é lavrador, ele vem e arranca tudo que não presta, lança no fogo sem dó. Tu conheces a palavra, tu sabes, não adianta. Não vou passar nada para enfeitar a palavra. A palavra de Deus traz esse direcionamento para você hoje. Não ande só. Não ande só. Lá em Romanos 15, 7 está escrito assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O livro de Esther. Esther era uma moça jovem, muito linda, que se colocou na posição quando o seu tio disse a ela que o Senhor permitiu que ele a criasse depois da morte dos seus pais para um propósito. Então o seu tio a preparou para um tempo no qual o Senhor estava abrindo as portas. Então Esther se coloca na posição e mesmo sem entender o porquê, entra no palácio do rei Assuero em uma seleção no meio de mulheres lindas, no meio de tudo que você imagina de melhor.
E ali a gente vê o cuidado de Deus, porque o Senhor, Ele permite que todas elas sejam tratadas como princesas. São adornadas, são agraciadas, são preparadas num óleo de mirra. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor traz para mim, para o meu entendimento aqui, que óleo de mirra é o quê? É unção. Pode ser que dentro daquele palácio eles não entendessem isso, mas Esther entendia. E Esther foi preparada para ser escolhida como rainha. Mas na mente dela jamais aconteceria isso, porque ela era uma simples moça camponesa, sem pais, sem nada, uma hebreia. Não havia possibilidade nenhuma. Pelo contrário, ela podia passar o resto da vida dentro daquele palácio depois de ser rejeitada pelo rei e ainda por cima não viver nada, somente isso. Você quer ser concubina ou rainha? O Senhor, Ele te chama para ser rainha. Ele te prepara para ser rainha. Fácil não é, mas Ele te prepara para ser rainha. Faça uma escolha. Como assim faça uma escolha? Faça como Esther. Ao longo de tudo aquilo, ela desenvolveu algo para se aproximar de Deus. Como assim? Ela não sabia, mas houve um reboliço ali no versículo 2 da história, no qual depois dela ter sido escolhida, onde o tio dela descobre uma conspiração contra Assuero. E ali começa uma mudança de vida, tanto para ela quanto para o seu tio. O Senhor estava preparando todo o cenário, desde a escolha da rainha, como a honra para o seu tio, como o braço direito do rei lá na frente. Então nós temos que entender que propósitos são traçados quando nós nos colocamos na posição. Porque se nós ficarmos de boca aberta, esperando, sem fazer nada ou nos destruindo, nada nós vamos viver. Nós vamos ser uns parasitas. E sabe o que é parasita? Parasita é algo que, numa árvore, são coisas que crescem e ali aquelas parasitas suga toda a seifa da árvore até matar ela. E o que são parasitas humanos? São pessoas que só se aproximam da gente para sugar com mentiras, com falcatruas, com amizades aproveitadoras, com filhos fazem isso. Estão com a gente somente para sugar. Não tem um pingo, nenhuma sequer, um pingo de sensibilidade, de imaginar o que nós estamos passando, por ver tudo que eles estão vivendo e acham somente querem continuar aquilo e com isso vão destruindo, matando a árvore.
amigos que se aproximam quando precisam de você para um favor, para emprestar algo, para pedir dinheiro, não te pagam, se afastam e quando precisam de novo vem com aquela cara pelada. O Senhor está falando com alguém aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não manda palavras ao vento. Preste atenção em quem está ao seu redor. Comece a pedir para o Senhor passar um vento e arrancar todos os parasitas, todos os sanguessugas do seu caminho e trazer propósitos e trazer pessoas para agregar. Assim como num casamento nós temos que pedir para o Senhor o quê? Não uma pessoa perfeita, porque nós não somos perfeitos, como que a gente vai querer uma pessoa perfeita? O que nós devemos pedir para o Senhor é uma pessoa que agrega, que ajunta, porque é o que espalha. Se aquela pessoa já chega perto de você e faz algo para você, mas depois fica falando, ai, se não fosse eu fiz isso, quando você estava assim eu te ajudei. Ixi, essa pessoa vai passar o resto da vida te cobrando, não é isso que você quer? Assim é nas amizades também. Então pare, reflita, você não precisa se afastar de ninguém, você precisa somente, aleluia Jesus, você precisa somente selecionar, porque nós não devemos ficar só, mas temos que aprender a pedir para o Senhor quem está do nosso lado. Pessoas que andam em unidade sempre acreditam que é possível, mas unidade são duas ou mais pessoas que andam na mesma ideia, no mesmo propósito. E não aquela pessoa que só se aproxima de você quando precisa, e não aquela pessoa que acha que sabe demais e não precisa da ajuda de ninguém. Mas quando ela está no sufoco, ela se fecha e aí quer que a gente vá lá. Ei, mas ela está doente, tá? Mas não aceita ajuda. A gente vai ajudar, ela só sabe humilhar. Então nós temos que entender que assim como Esther, nós temos que buscar em Deus direcionamento para fazer como o Senhor nos instrui e as pessoas certas vão estar do nosso lado. Esther foi criada pelo tio, alcançou a coroa de rainha e alcançou graça diante do rei quando foi preciso salvar um povo. Unidade, mesmo propósito de uma mulher que casou-se com o rei Assuero e ainda por cima tinha um tio que a instruiu bem. Ah, mas eu não tenho ninguém que me instruiu. Amém? Amém, para de murmurar. Eu também. Eu também não. E aí? Eu vou estagnar minha vida, tomar veneno, passar minha vida inteira martirizando ou então dizendo que fulano fez, Bertrano fez. Ontem alguém me magoou. E aí, eu vou morrer por causa disso? Não, eu tenho que olhar para o alvo, pedir para o Senhor estrutura, pedir para o Senhor me dar discernimento, sempre discernimento, muito amor no coração e seguir em frente, muita fé, porque maior é Deus que cuida de mim. E nada, nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Ei, pare de olhar
para pessoas erradas. Comece a pedir para o Senhor passar um vento e arrancar pessoas ruins da sua história e trazer pessoas que tenham propósitos verdadeiramente de Deus para a sua vida. Que o Senhor possa me abençoar, que o Senhor possa te abençoar e que o nome dele seja glorificado, porque a palavra dele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansa no Senhor, porque ele é o teu Deus, o teu refúgio, a tua fortaleza, e nele, somente nele você tem que confiar. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. O Senhor é aquele que traz abundância ao nosso celeiro, mesmo em tempos de crise. O Senhor é aquele que faz o impossível acontecer para que o teu nome seja glorificado. Somente Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Então glorifique ao Senhor, Ele é santo. E eu quero orar por vocês, porque o Senhor toca aqui no meu coração para estar orando esta oração que todos conhecem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, pois teu é a honra, a glória, o poder, hoje, amanhã e para todo sempre. E todos digam amém, amém. E graças a Deus, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o teu dia seja bom, perfeito e agradável como a vontade do Senhor. Tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Até amanhã para o próximo devocional.